Olá, meus amigos! Hoje vamos falar acerca do compasso e eu irei responder as questões como, por exemplo, o que é um compasso? Qual é a sua importância na música? O que é uma fórmula do compasso? No fim, vamos fazer uma pequena revisão deste tema, compasso. O compasso tem uma grande ligação com o tema anterior, a pulsação. Pulsação ou metro musical. Por isso, antes de falar sobre o compasso, queria-vos relembrar o que é a pulsação. Pulsação ou o metro musical é uma ordem dos tempos fortes e fracos. Eu comparo o metro musical com a rede milimétrica, que os alunos às vezes utilizam nas aulas de matemática. O metrónomo marca os tempos e as figuras rítmicas começam a preencher a rede por quadradinhos, compassos. Imaginem, estes quadradinhos mais pequeninos são figuras rítmicas. Os quadradinhos que estão dentro destes grandes são os tempos. Estes grandes são mais fortes, quadradinhos maiores, são os compassos. Então, figura a figura, tempo a tempo, compasso a compasso, assim faz-se a música. Mas isto foi apenas a minha imaginação. Na realidade, isto é uma pauta. A rede é uma pauta, dividida por compassos. No início coloca-se uma clave, depois a seguir vai dois números, um sobre o outro. Isto é fórmula do compasso. Hoje vamos falar sobre compassos e fórmulas dos compassos. Ora bem, o que é um compasso? O compasso é uma unidade do metro musical que começa do tempo forte e acaba no tempo fraco. A seguir ao tempo fraco, segue o tempo forte, que marca o início do compasso seguinte, que na sua vez acaba no tempo fraco, etc. Uma peça musical pode ser constituída por 8 compassos no mínimo. Se perguntarem o número máximo dos compassos, eu não consigo responder. 1000 compassos. 2000 compassos levam uma peça no máximo. 10.000 compassos. É verdade. Quantos compassos leva uma ópera ou uma sinfonia? É boa pergunta para os mais curiosos, mas nós vamos para a frente. Agora, quantos tempos leva um compasso? 2, 3 ou 4? Ou mais. E como identificar o metro musical ou pulsação, nós já aprendemos na aula passada. Se a música está escrita na pauta, então a indicação dos compassos apresenta-se no início da peça, em forma de uma fração, em que o número de cima indica a quantidade dos tempos. Quantos tempos leva um compasso? 2. O número de baixo apresenta uma duração de um tempo. Hoje não vamos falar sobre o número de baixo porque ainda não aprendemos a duração das figuras rítmicas. Resumindo, esta peça leva 2 tempos por compasso. O que é que significa? Nós sempre temos que marcar tempos até 2. 1, 2, 1, 2. Na imagem a seguinte, nós podemos ver mais uma indicação dos compassos, 3 tempos por compassos, que se colocam no início da peça e o número de cima diz quantos tempos, 3 tempos por compasso. Portanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E na imagem de baixo podemos ver mais uma indicação dos compassos, 4 tempos por compasso. O número de cima diz 4 tempos por compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como vocês já repararam, os compassos dividem-se por linhas verticais. São barras de divisão. No final da peça, coloca-se uma barra dupla final, que significa final da peça. Dentro da peça encontram-se barras de repetição. E esta barra parcial, que divide as partes da música. Aqui nós podemos ver as fórmulas dos compassos, a fórmula do compasso binário 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos,
12 tempos por compasso. Nesta imagem, o início da partitura para uma orquestra. A seguir a clave, vai também uma indicação dos compassos. 2 tempos por compasso leva esta peça, ou um trecho musical desta peça, ou uma parte. Na imagem a seguir, foram recolhidas as fórmulas dos compassos mais usadas na música. 2 tempos por compasso, pode ser assim, número de cima 2, sempre diz quantos tempos, 2. 3 tempos, fórmula de 3 tempos por compasso, 6 tempos por compasso, 4 tempos por compasso. Aqui em baixo temos ver também outras fórmulas de compassos, etc. Quem aprende o solfejo e também na regência, os maestros marcam os compassos quando dirigem uma orquestra ou um grupo coral. Assim eles marcam tempos binário, 3 tempos por compasso e 4 tempos por compasso. Os tipos de compassos: compassos simples, compostos e complexos. Esta folha apresenta as fórmulas dos compassos simples. Portanto, 2 tempos e 3 tempos por compasso são compassos simples. Por que simples? Porque incluem um tempo forte e os outros são fracos. Agora, compassos compostos. Compassos compostos chamam assim porque dentro de um compasso têm 2 ou mais tempos fortes. Só que o primeiro tempo do compasso sempre é mais forte dos outros. 4 tempos é o compasso composto. Primeiro tempo é forte, terceiro tempo menos forte. Imaginem um triângulo e quando o músico bate no triângulo com baqueta, aquela vibração diminui. Isto funciona da mesma maneira. 6 tempos, primeiro e quarto tempo são fortes, os outros são fracos. 9 tempos por compasso, primeiro, quarto, sétimo tempo são fortes. 12 tempos, portanto, primeiro, quarto, sétimo e décimo tempo são fortes. E agora, afinal, compassos complexos. Por que são complexos? Porque dentro de um compasso encontram-se 2 fórmulas diferentes. Por exemplo, 5 tempos por compasso. O que é que significa? 2 tempos mais 3. 2 tempos, portanto, primeiro forte, segundo, terceiro, menos forte do que primeiro. Ou 3 mais 2. Em matemática, 2 mais 3, 3 mais 2, sempre vai chegar à mesma soma, 5. Na música, isto é diferente. 2 mais 3, ou seja, primeiro e terceiro, são fortes. Neste caso, neste exemplo, 3 mais 2, primeiro é forte e quarto é menos forte. Penso que já consegui responder a todas as questões que tiveram acerca dos compassos. Claro que vocês têm muitas dúvidas, muitas perguntas, mas isto é normal, não se assustem. Para perceber melhor o tema, é preciso praticar. Quando irão aprender as figuras rítmicas e praticarem, aí sim podem dizer: eu percebi todo o tema dos compassos. Hoje é só o início. Fiquem bem e até a próxima!